Fala, pessoal das plantinhas, como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do nosso querido YouTube e hoje em mais um episódio do quadro Fitoterapia Tradicional Brasileira, com a participação agora confirmada da Dona Madá. Já ouviram falar da erva baleeira? Já ouviram falar dessa plantinha? Bom, hoje, nesse sentido de a gente ressaltar as plantas que são nativas da nossa biodiversidade, que compõem todo esse escopo, todo esse repertório, todos esses saberes populares e tradicionais da nossa biodiversidade, a gente vai falar dela que, inclusive, é um case de sucesso quando a gente fala de produção e de desenvolvimento no contexto de fitoterápicos 100% nacional. Então, antes de a gente começar a falar dessa plantinha, eu deixo aqui o convite para você curtir, comentar, compartilhar esse episódio, fortalecer aqui a nossa comunidade, a sua produtora de conteúdo local, para que a gente possa fazer esse trabalho conjunto de defender, resgatar os saberes populares e tradicionais da nossa flora. Então vamos lá para mais uma plantinha. Com o nome científico de Cordia curacivica e também com a sinomínia botânica também de Corbia verbenácea, que inclusive é um dos seus nomes científicos mais conhecidos. Essa é uma plantinha encontrada na nossa Mata Atlântica, que tem esse nome popular de erva baleeira. E assim, gente, na época da faculdade, quando eu fazia farmacognosia, para eu estudar e lembrar dessa plantinha, eu chamava de erva baladeira. Mas também tem outros nomes, populares, como a erva milagreira. E a gente vai entender o porquê desse nome popular especificamente de erva baleeira. Ela foi batizada com esse nome porque ela é uma plantinha que era utilizada principalmente ali em ungüentos, em pomadas caseiras, para tratar machucados e lesões de pessoas ali que tinham ofícios de caçadores de baleia lá no sul, no contexto litorâneo, principalmente pelas comunidades e povos caiçaras, mas também ali vem de um uso, tradicional de populações e etnias indígenas, ali nessa parte litorânea do sul do Brasil, que utilizava para esses fins, seja ali de lesões, mas também para dores no corpo, quadros aí, de reumatismo, de artrite, de artrose. E esse nome popular de erva baleeira vem dessa questão específica, ali, eu sou contra, tá, gente? Contra caçar as baleias, não fazem isso, mas enfim, a gente tá falando, de um século, 2 séculos atrás, em que essa planta teve esse nome batizado por ser aí, utilizadas para essas finalidades, por esses povos, por essas pessoas, que tinham esse ofício de caçar baleias. No contexto dessa planta medicinal, são utilizados e é utilizado aí as folhas para essas indicações terapêuticas, que a gente tem ali, uma riqueza de compostos, bioativos fitoquímicos, de diferentes classes, como flavonoides, citosterol, terpenoides, xantonas, saponinas, quinonas e o óleo essencial, que inclusive, principalmente quando a gente fala dos fitoquímicos, que tem essa ação principalmente anti-inflamatória, para esses quadros de dores e lesões, nós temos ali o alfa-humuleno, um dos principais fitoquímicos aí que desencadeia essa atividade e que leva essa plantinha, principalmente as partes das folhas, terem essas funções e indicações. Lembra no começo do vídeo que eu falei que essa plantinha, inclusive, é um case de sucesso quando a gente fala de desenvolvimento de fitoterápicos, 100% nacional e que vem da nossa biodiversidade? Bom, essa plantinha foi parar na indústria, gente, de uma forma um pouco mais inusitada comparada às outras plantas da nossa fitoterapia tradicional brasileira, que vinha ali principalmente a partir dos estudos etnofarmacológicos, esses mapeamentos, e cooptações. Então a gente também tem que entender nisso, nesse sentido, de como que as comunidades, e ali, os povos utilizam plantas da nossa biodiversidade para esse contexto de cuidado em saúde, para a gente entender essas possíveis indicações terapêuticas de como que essas comunidades fazem uso. Nesse sentido, quando a gente fala, da erva baleeira, ela teve uma trajetória um pouco diferente e até um pouco inusitada, Há algum tempo atrás, um presidente aí do conselho administrativo de uma indústria farmacêutica, que eu vou falar, tá, gente, sem conflito de interesses, não sou
né, patrocinada por essa indústria, mas eu acho importante a gente pontuar, né, qual que é a indústria, porque até mesmo o nome comercial desse fitoterápico, a base dessa planta já denomina, né, qual que é a indústria, que é a axé, né, estavam ali, né, no contexto de jogar futebol na praia, e que ele teve uma lesão. E aí um morador local, né, que aí infelizmente em todos esses registros e até mesmo, né, nessas falas que são pontuadas referentes ao desenvolvimento desse fitoterápico, nunca foi identificado, né, e eu acho que ele deveria receber, né, os ouros e os protagonismos, né, e a comunidade também, né, dessa ponte, desse intermédio também, né, dessa troca de informação referente a essa planta. Mas vamos lá, né, voltando para a história. Então, esse presidente desse conselho administrativo da axé lesionou numa partida de futebol de praia, e aí ali um morador local, não sabemos quem, se você aí, tá, é parente, né, descendente desse morador, olha, conversa comigo que a gente pode pensar numa forma, né, de, enfim, indenização ou minimamente aí, uma bonificação, tá? Por o seu ascendente aí, o seu ancestral ter feito esse trabalho, hein? Quem sabe? Mas enfim, gente, esse morador local chegou ali, né, com uma pomada, um tipo um unguento, né, ali a base dessa planta de erva baleeira para poder auxiliar esse presidente que estava ali machucado. E aí ele observou, assim, efeitos muito rápidos, né, nesse sentido principalmente de diminuir a inflamação e a dor. E aí, né, gente, presidente de um conselho administrativo de uma indústria farmacêutica, o que ele pensou? Vamos produzir aí um medicamento, nem fitoterápico, tá, gente? Vamos estudar essa planta para ver o que tem nela, porque a gente pode produzir um ótimo anti-inflamatório para a gente vender, né, como medicamento convencional. E eu acho importante pontuar isso, que a ideia inicial era desenvolver um medicamento convencional do que um fitoterápico, e inclusive lá no Instagram eu explico o porquê disso, né? Que inclusive eu acho que é um ótimo exemplo para a gente poder falar sobre o que é o fitocomplexo, o quanto que é importante, né, no contexto ali da planta medicinal, do fitoterápico, a gente ter todos os ativos presentes na planta, que todos ali fazem alguma ação para poder ali, né, desencadear aquele mecanismo, aquela indicação terapêutica. Então correm lá, que essa semana também saiu lá no Instagram e no TikTok falando sobre isso. Né? Mas basicamente foi nessa intenção de fazer um medicamento convencional, um anti-inflamatório convencional e não fitoterápico, à base dessa planta, tá, dona Axé? Não vem depois me falar que a gente desenvolveu um fitoterápico 100% nacional. Desenvolveu, mas a intenção inicial não era essa, tá? Eu sei muito bem, eu sou da farmácia e sei como é que funciona, viu? Mas enfim, isso não, né, tira todo o mérito em relação à equipe, né, essa indústria em aí desenvolver estudos pré-clínicos e posteriormente clínicos para a gente conseguir compreender lá quais são os fitosativos ali presentes nessa planta, os mecanismos de ações e as potencialidades terapêuticas que são aplicadas até hoje. E aí, ao longo desses anos, foram 7 anos, tá, gente, de pesquisa e desenvolvimento, de produção, que inclusive, tá, teve uma participação essencial de cientistas e pesquisadores de várias universidades públicas brasileiras. Então, assim, né, uma propriedade intelectual, né, do Estado brasileiro, conjuntamente ali com a indústria farmacêutica, né, dando a infraestrutura, investimento principalmente financeiro necessário para chegar aí o desenvolvimento do Axeflan. Lembra, realmente não teve nem como, né, não citar o nome da indústria, que é esse medicamento fitoterápico, a base ali do óleo essencial dessa planta, né, da Cordia verbanácea, nesse sentido com ação anti-inflamatória, principalmente em quadros de lesões, né, musculoesqueléticas, né, quando a gente fala principalmente no contexto hoje, tá, do futebol, gente, e aí não só no futebol, né, até mesmo no exterior, o Axeflan, né, que tem a patente aí, né, tanto nacional e internacional, né, desse medicamento fitoterápico, a base aí, né, dessa planta medicinal, da erva baleeira, é utilizada, né, de uma forma muito legal, tanto no futebol, porque inclusive eu já vi, né, na televisão ali, naquele momento que o jogador cai, machuquei! Aí chega lá, né,
o preparador técnico, né, o preparador médico, né, a parte de equipe médica chegando lá com o sprayzinho, eu já vi, tá? Em algumas partes de futebol, em alguns times brasileiros, o que eles estavam jogando lá na perna, lá na parte lesionada do jogador, era o querido Axeflan, né? Pra você ver a potencialidade e o espectro terapêutico que esse medicamento fitoterápico tem. Deixa eu falar quais são as universidades brasileiras que participaram desse estudo, tá? Então foi a Universidade Federal de Santa Catarina, a Unifesp, a PUC Campinas e a Unicamp, tá? Que aí, né, contribuíram para esse desenvolvimento, né, dessa fase pré-clínica e clínica, para ter aí, né, nesse sentido, toda a documentação necessária que precisa enviar à Anvisa para que o medicamento, seja fitoterápico ou convencional, ele seja autorizado para comercialização. Então, foram essas 4 universidades aí, né, que auxiliaram toda a construção desses conhecimentos e saberes, e lembrando, né, que vem de saberes o quê? Tradicionais, né, e das comunidades, principalmente tradicionais no nosso país, no sul do Brasil, para esse desenvolvimento, e aí ter essa descrição, né, que principalmente nessa ação anti-inflamatória a gente tem um alfa, de fato, né, o alfa-1-muleno, como um dos principais fitoquímicos que desencadeia essa atividade terapêutica. E todo esse processo de pesquisa e construção aí com todos esses saberes, né, levou aí o desenvolvimento do primeiro medicamento 100% nacional, tá, gente? Então aí, né, tem uma simbologia muito importante. Primeiro medicamento desenvolvido totalmente, né, no contexto brasileiro é um medicamento fitoterápico de uma planta que faz parte da nossa fitoterapia tradicional brasileira. Ai, gente, eu também vi aí. É muito lindo, né? A potencialidade que nós temos e o quanto que é importante, né, essa construção conjunta. Claro que aqui a gente tem as críticas, né, as lógicas operantes. Então, assim, eu queria muito, né, saber, dona Ché, e aí, né, é um papo direto contigo. O que você está dando de retorno para essa comunidade, igual eu falei, para essa pessoa, os descendentes dessa pessoa que fez aí essa ponte, esse intercâmbio ao ponto da gente ter esse desenvolvimento desse produto, né? Mais uma vez, não tirando o investimento, o mérito, né, de todas as universidades, da indústria nesse sentido, mas é importante a gente quebrar essa lógica de cooptação, né, essa lógica hierárquica e pensar realmente numa confluência, né, que de fato aí seja positiva e saudável para todas as partes e principalmente para a nossa biodiversidade, né? Como é que está sendo? Partindo nesse sentido, gente, eu tenho uma outra informação que é bem interessante, porque assim, eu vejo entre os profissionais de saúde, principalmente os profissionais prescritores, não prescrevendo muito, né, tanto ali a planta em si, seja ali esse medicamento fitoterápico, né, industrializado, que é o Axeflan, mas também aí outros produtos à base dessa planta que podem ser de formas caseiras, né, seja ali por compressa, né, utilizando a infusão dessa folha seca, dessa planta, ou até mesmo preparações magistrais. Inclusive, a gente precisa, né, fomentar as formações, né, trazer essas potencialidades para essas práticas clínicas, porque a gente aqui no Brasil está ficando para trás. Nesse sentido da Córdia curacivica, né, da Córdia vermenácea, falando aí da espécie, né, da erva baleeira, é aí, né, pensando quando a gente fala de droga e derivado vegetal, que é o caso essencial, mais exportado hoje do nosso país. Que, inclusive, né, a gente tem mais aí de 20 países em todos os continentes que importam, né, esse derivado vegetal e também o contexto desse medicamento para serem ali utilizados, né, dentro dos seus contextos nacionais, como aí uma opção, né, muito efetiva, com eficácia de anti-inflamatório tópico, tá? Então aí é uma plantinha que está sendo muito exportada, não só ali o produto em si, o derivado em si, mas toda essa potencialidade terapêutica que a gente precisa, né, aqui resgatar e reforçar para que a gente possa utilizar de uma forma, né, segura, que de fato seja aplicado em contexto de práticas clínicas, né, e também que as pessoas tenham acesso aí, né, a essa planta em diferentes formas, também dentro de um contexto de um uso seguro e responsável. Então aí, prescritores, pessoas, né, que se a gente está falando aí de potencialidades de anti-inflamatórios tópicos, por que não a gente pensar na córdia, né? Curacivica ou vermenácea, né, ou a erva baleeira. Por que não, né? E pensando aí que é um produto 100% nacional. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil de segurança dessa planta, tá, gente? Principalmente dos produtos à base aí da erva baleeira.
Bom, a maioria dos estudos, principalmente clínicos, que nós temos nesse sentido avaliando, né, o seu uso tópico, o seu uso na pele, né, para essa questão de dor lombar, dores musculoesqueléticas em si, principalmente apresentando ali reações de sensibilidade, né, à formulação. Então, assim, nesse sentido e nessa forma de uso, é um uso muito seguro. No contexto do uso interno, ou seja, beber ali o chá, nós temos mais informações pela tradicionalidade, tá, gente? Nesse contexto, principalmente a gente entender ali, né, qual que é essa faixa de dose utilizada e nos estudos pré-clínicos de toxicidade também que demonstram aí que, por exemplo, né, a gente pensa na faixa de até 4.000 miligramas, que é 4 gramas, nos estudos com extrato seco, tivemos ali, né, uma questão de segurança, mas aí avaliando em modelos animais. Então, na perspectiva, né, no contexto do uso tradicional e popular, a gente fala, né, que de 1 a 4 gramas, né, pelo método de infusão, utilizando as folhas secas, né, para preparar essas infusões, seja ali para tomar, mas aí, né, gente, com muito cuidado, porque ainda a gente não tem mais evidências nesse sentido. Então eu sempre falo assim, para você fazer um uso seguro da erva baleeira em casa sem, né, uma orientação, supervisão, e principalmente para dor na lombar, né, dor muscular, uma dor musculoesquelética, utilize a forma de compressa, né, nesse sentido, que inclusive vai ali mais para o local que está machucado, lesionado, do que tomar, tá, gente? Mas aí a gente tem essa contradição. Não temos evidências, né, dentro dos estudos clínicos do uso interno. Pela tradicionalidade, isso é relatado dentro dessa faixa. E aí, para a gente conseguir um uso mais seguro e responsável, vamos para esse meio termo, né? Poder utilizar aí preparações caseiras, mas pensar essa preparação caseira mesmo aplicando na pele, na região ali que está machucada, né, que foi lesionada, está contundida. Em vez ali, se às vezes você não quer e não tem acesso, né, a formas, seja por via magistral ou próprio Acheflan, né, para você utilizar de forma segura, tá? Então, dentro desse sentido, pessoas gestantes que estão amamentando, não utilize de forma interna, tá? Ou seja, bebendo aí o chá, né, fazendo o uso de forma oral. Então, utilize também aí, né, o uso tópico, seja de preparações mais caseiras ou preparações aí, né, de medicamentos magistrais industrializado para poder fazer esse uso de forma mais segura. E é isso, pessoal, em relação à erva baleeira, que a gente tem de informações aqui, tanto terapêuticas, também de história, né, para a gente poder entender um pouquinho mais da nossa plantinha, essa perspectiva da fitoterapia tradicional brasileira, né, que eu gosto muito dessa série, sinto muito orgulho dela, né, porque eu acho que, assim, aqui no YouTube, ou até mesmo em outros locais, tem essa questão de ser, né, um dos primeiros canais e perfis que faz esse debate, né, da gente trazer uma discussão mais decolonial, ou seja, que não seja por uma ótica, né, ali colonizante, né, sempre só ressaltando os portugueses e os espanhóis no contexto da nossa biodiversidade, então ressaltando os saberes, né, dos nossos povos e comunidades tradicionais e do nosso povo brasileiro sobre a nossa biodiversidade. Gostaram desse episódio? Querem mais? Querem ver aí que a gente fala de uma plantinha específica? Então comente aqui qual a próxima plantinha que você quer ver nessa série, também do que você achou dessas informações e do que você quer ver mais por aqui também, né? Além desse quadro da fitoterapia tradicional brasileira. Então eu vou ficando por aqui. Madalena já dormiu, né, gente? Então vamos deixar a nossa patroa dormir e aí eu volto em breve. Um cheiro, pessoal. Até mais!